Tá pronto. Bom, a gente vai fazer agora uma apresentação de alguns movimentos básicos do Aikido. A gente pode ver que esse está também menos. Mas, a princípio, o Aikido originalmente era treinado num chão duro mesmo, chão de madeira. Então, nada impede que a gente consiga mostrar agora bastante princípios do Aikido. O Aikido ele é uma arte marcial criada no contexto no final da Segunda Guerra, e o Morihei Ueshiba, que é o fundador do Aikido, criou o Aikido como a arte da paz. Porque a partir daquele momento ele já vê que a noção de guerra, de destruição, era uma coisa que não fazia mais sentido. Então, Ai significa harmonia, entendimento, Ki significa energia, princípio vital, e Do significa prática, caminho. Então, Aikido é uma prática que a gente privilegia buscar na nossa vida uma harmonização das energias e potencialmente em conflito. Sejam elas em conflito ou não, a gente busca entrar de uma maneira onde haja uma condução, sem que isso seja exatamente um conflito. Na vida é inevitável de vez em quando umas trombadas. O que o Aikido propõe é que diante dessas trombadas, quando elas houverem, haja uma boa noção de esquiva, de desequilíbrio e de condução. Tá? Então, basicamente, o que o Aikido propõe é uma prática, uma postura de vida, de que a gente possa perceber que tanto no nosso corpo, como na nossa forma de se relacionar com as pessoas, a gente possa praticar o Aikido. Quando uma pessoa fala alguma coisa muito agressiva para você, você simplesmente deixa que aquele ataque de alguma maneira passe, sem que você ache que você precise entrar em confronto com ele. Tá? Então, de alguma maneira, as dinâmicas que a gente vai mostrar agora vão ser dinâmicas muito sensíveis, né? Assim, muito simples, mas que dá para ter uma noção. Tá? E como assim, o dojo é super grande, é meu quarto, a gente vai alternar. Uma hora eu vou mostrar com uma pessoa, com uma abril, outra hora eu vou mostrar com a Mari. A gente treina normalmente no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser informações também tem uma página de internet, que é www.aikidoriodejaneiro.com, né? .com.br. Só botar no Google também Aikido Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso. Então, rapidamente a gente vai mostrar o que seria uma sessão de aquecimento e em seguida fazer as práticas, tá?
princípios muito importantes no Aikido é aprender a ser projetado e aprender a projetar. E para isso a gente treina o que a gente chama de ukemi, que são formas de rolamento. Basicamente existem duas maneiras de ter ukemi, que é o rolamento para frente e o rolamento para trás. Normalmente a gente faz essa prática algumas vezes para aquecer antes do treino e em seguida a gente começa o treino. Então, para ter espaço, vamos fazer o seguinte: a pessoa que está esperando vai esperar uma parte de fora e aqui a gente faz. Então a gente sempre cumprimenta antes de começar e normalmente demonstra um instrutor, um professor, uma técnica e a gente repete. Essa é a nossa forma costumeira de treinar. Então, essas são formas básicas de treinar que mantém uma estrutura onde a pessoa, ao mesmo tempo, está colaborando, como também não está facilitando demais. Então, isso daqui é uma prática de como se ela não estivesse me segurando, né? Querendo me parar. Então, eu nunca entro em conflito com a força dele. Se ele me empurrar, eu vou deslizar para um lado. E a partir desse movimento que ele gerou, eu vou orientar a energia para um local. Se ele me puxar, eu vou passar para uma outra região, onde eu possa, de alguma maneira, conduzir também. Se esse ataque for numa região diferente, o mesmo princípio que de uma maneira me empurrava de uma forma, me empurra. Se eu quiser desequilibrar ele da mesma maneira, não dá. Então, o Aikido descobre sempre maneiras diferentes de estudar desequilíbrio. O Aikido é sempre um grande estudo. Onde é que está o desequilíbrio dele? Se ele me empurrar, o desequilíbrio dele está aqui. Ó. Se ele me puxar, o desequilíbrio dele está aqui. Então ele usa sempre esse princípio de onde eu faço menos exercício e onde eu tenho maior resultado. Então, alguns exercícios a gente se afasta, outros exercícios a gente se aproxima. Então a gente muitas vezes também utiliza o princípio de chaves. Chaves não é só aquele mas eles são imobilizações também. Com o princípio de articulação, ele não está fazendo isso daqui sozinho. Existe uma pressão aqui que faz a articulação dele ir para esse caminho. Obrigado. Então, uma parte, digamos, mais factível da gente entender contato é segurando, né? Ele atacou primeiro segurando uma mão, aí depois atacou segurando o kimono. Existem outras formas de segurar também, que é segurando com as mãos. Então, um princípio que antes funcionava, por exemplo, eu vim para cá, agora não funciona mais. Então, eu preciso ver como eu posso gerar desequilíbrio a partir de uma nova perspectiva. É o mesmo movimento que eu fiz antes. Só que a forma como esse desequilíbrio antes funcionava era mais fraca do que eu. Mas mesmo assim eu não consigo fazer isso. Tanto que uma mão só eu consigo fazer isso. Então o Aikido ele estuda sempre a possibilidade de acontecer um fato comigo. Ela me segurou. Se ela me puxar, como é que vai ter o desequilíbrio? O desequilíbrio vai ser de uma maneira diferente. Então a gente está sempre estudando qual é a forma que o contato está existindo e a forma como o desequilíbrio é possível. Agora eu retorno. Vocês verem, de alguma maneira, eu estudo diferentes possibilidades de como segurar uma pessoa. Então, por exemplo, se ela está puxando para cima dela, eu vou numa direção. Se ela está me empurrando, como se ela viesse me dar um chute. Eu tenho que sair para uma outra região. E a partir disso, vão existindo movimentos, muitas vezes, que vão surgindo de uma maneira diferente. Mas o princípio do Aikido não é exatamente sou eu que estou fazendo. O movimento está se adequando à energia que ela está colocando. Por exemplo, se ela me
puxar, se ela quiser me jogar para o chão. Vou ter que mudar e ver o que eu vou fazer a partir desse movimento que ela fez. Então o Aikido ele passa a ser cada dia mais uma resposta. Normalmente a ideia é que eu estou fazendo, né? A nossa primeira noção de marcialidade é que eu que estou fazendo as coisas e ela que está recebendo. Mas no Aikido, cada vez mais é o contrário. Ela ataca, ela que faz. Ó, por exemplo, ela vai fazer alguma coisa. Aí é quando ela faz alguma coisa, é que eu posso me mexer. Senão, não tem ataque. Eu nunca quero machucar a outra pessoa. Eu estou sempre mantendo minha integridade numa situação de desarmonia. Então, agora eu nem vou mais, digamos, oferecer o que ela vai fazer. Ela estava de alguma maneira induzindo. Agora ela simplesmente vai ter a possibilidade do ataque. E o ataque vai ver, já foi para ver. O Aikido, ele tem diferentes. Uma parte importante do Aikido foi criada a partir da arte da espada. Então, minutos. Isso daqui é uma forma que a gente costuma estudar, estilizada do que é um ataque boxe. O mesmo ataque faz chute. O mesmo ataque chute, dá para defender isso e faz um boxe também. Não, é como se fosse um soco na cara. O mesmo ataque dá para ter o mesmo princípio de defesa. Existem outras maneiras de atacar também que a gente costuma praticar. Esse é um ataque mais como se fosse um soco frontal. Existiria também uma coisa que seria mais um soco cruzado, né? A gente treina isso como Yokomichi. Esse soco cruzado, ele não existe na nossa cultura essa ideia de corte de espada. Mas isso é uma forma da nossa defesa pessoal de adaptar. Um outro ataque que é muito comum para a gente é como se fosse uma estocada. Essa estocada ela tem principalmente essa noção de um assalto, né? Uma perfuração. Então, ataque com esqui. Então, basicamente, essas são as formas de ataque onde a gente estuda. Um ataque que é tanto próximo, segurando, de alguma maneira atacando, ou um ataque mais distante. Seria o que a gente chama de luta, né? Karatê, essas coisas seriam uma coisa assim mais longe. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: tanto a Maria quanto o Rodrigo vão atacar e a gente vai ver o que seria a simulação de ataque livre. Viver é difícil. Então a ideia agora é o seguinte: eles vão de alguma maneira gerar ataques, ainda que isso não seja um ataque assim, para machucar outra pessoa, é uma forma de simulação um pouco mais consistente do que é o Aikido como defesa pessoal, e não só o Aikido como arte marcial. Tá? Então, vai ser uma forma em que eles vão estar coordenando o ataque, de alguma maneira vai ter esse aspecto combinado, mas também não vai ser, eu não vou saber a princípio o que eles vão estar me atacando. Tá bom? Então a ideia é assim, eu fico esperando algum ataque acontecer. Porque eu, a princípio eu estou bem. Em algum momento eles vão decidir atacar. E a princípio eu não sei quando ele vai atacar. Não preciso necessariamente esperar. Aqui tem dois, né? Vai atacar. Se divirta. Então a ideia é que de alguma maneira eu não preciso entrar em conflito com eles. A minha proposta no Aikido não é brigar e
e ser mais forte do que a outra pessoa. A proposta do Aikido é deixar com que a outra pessoa que estava querendo te machucar fique numa situação desconfortável, sem que isso necessariamente gere um machucado. Você vê que a gente fez alguns movimentos aqui, eles tinham um potencial de machucar grande, mas o objetivo não era esse. Então a ideia do Aikido é que você pode praticar ele dos 4, 5 anos até os 80, 90 sem problemas, porque ele vai se adaptando à estrutura que você tem fisicamente e em termos de cardiorrespiratório também. Tá? Agora a gente vai mostrar um pouco o que é uma outra parte do Aikido que é treinado também, que é o treino de joelho. A nossa cultura não tem isso, mas a cultura japonesa, isso é o chão. Isso se chama tatame. Então, os samurais, eles, durante muito tempo, conviveram fazendo reuniões numa situação que era desse tipo. Então, eles precisaram aprender a se defender também num mundo onde podia haver um conflito, uma luta, e as pessoas estarem nessa posição ajoelhadas. Basicamente, tudo que a gente faz em pé, a gente adapta para fazer ajoelhado. E tudo que a gente faz ajoelhado, a gente adapta para fazer em pé. Então, por exemplo, a gente fez esse ataque frontal em pé. O mesmo ataque ajoelhado, eu preciso ver onde é que está o desequilíbrio dele. Aqui em pé ele já estaria desequilibrado, mas ajoelhado ele tem um chão para apoiar. Apoia lá no chão. Então eu não consigo ir para o mesmo lugar como eu estava indo. Eu preciso buscar um outro ponto onde ele não tem equilíbrio. Ainda que o movimento seja muito parecido, existe um ligeiro ajuste, que é, ele tem apoio e ainda não tem tanto desequilíbrio. Então faz um outro ataque. Aqui, ó, a gente sempre procurar alguma forma de manter o desequilíbrio dele, ainda que ele esteja próximo do chão. Além desses ataques, um aspecto que é importante dessa parte do treinamento é que a gente, ajoelhado, a gente não tem tanto movimento. Eu em pé, eu consigo facilmente fazer isso. Me mover de uma maneira onde haja possibilidade de equilíbrio. Mas quando eu estou ajoelhado, tanto a mobilidade da pessoa que está atacando quanto da pessoa que está recebendo não é tão grande. E aí precisa resolver essa questão. Em pé era muito fácil sair da frente dela. Mas aqui, ajoelhado, não é tão fácil assim. Então, ajoelhado, a gente passa a ter muito mais uso do que a gente chama de atemia. Atemia é um princípio de desequilíbrio em que eu uso impacto para roubar o centro de gravidade dela. Agora eu consigo sair da frente sem que haja problema. Uma parte do Aikido que não é exatamente violento, mas que pode chocar um pouco a princípio, é o uso desses ataques, que de alguma maneira é sempre para mudar a estrutura de equilíbrio dela. Olha, a coluna dela está alinhada. Agora ela não está mais alinhada. Mesmo que ela seja muito forte nesse momento, ela não tem força. Porque nesse momento, ela necessariamente ela é uma pessoa que pode ser conduzida. Isso daqui não é muito claro com uma pessoa que é mais fraca. Mas acabou de chegar uma pessoa aqui que tem uma estrutura física bem bacana. Chega mais. Então, assim, só para mostrar o princípio de Aikido para uma pessoa que nunca praticou Aikido, que não conhece Aikido, e é bem forte, é visualmente forte. Isso daí é para, de alguma maneira, mostrar que o estudo do desequilíbrio não envolve exatamente a força da pessoa. Por favor, me segura. Só me segura. Não precisa fazer força para baixo. Só não deixa eu me mexer. Todo mundo
concorda que ele é mais forte do que eu. Ó, não deixa eu mexer. Não dá, tá vendo? Ele é mais forte. Mas o Aikido é um estilo de desequilíbrio. Aqui, ele vai cair, ó. Não tem jeito. Ele pode ser forte o que ele quiser, ó. Que aqui ele cai. E dá pra mexer. Tá bom. Então, essa foi uma participação espontânea. Que a ideia é, mesmo que a pessoa não saiba o que vai acontecer, como ela está desequilibrada, ela não tem controle. Dá para levar. Dá para levar porque, mesmo a pessoa sendo o Hulk desequilibrado, ele é tão forte quanto uma formiga. Que tem a sua força, mas em desequilíbrio se pode mexer. E agora, só para terminar, a gente vai mostrar uma prática que envolve um princípio de estudo de desequilíbrio de uma maneira muito refinada. Todo Aikido ele pode ser, de alguma forma, elaborado a partir desse movimento. Esse é um movimento como se ele fosse ao mesmo tempo uma proteção quanto uma forma de ganhar espaço. Então, o Rodrigo agora, que também já é uma pessoa que visualmente é grande, ele vai me segurar. Vai me segurar assim, de um jeito que eu não mexa nem um milímetro. Isso é só para mostrar que não é uma questão de força, tá? No momento que ele me segura, ele usa força, ele gera em mim a possibilidade de desequilíbrio. Se ele me segurar fraco, quando eu mexer, vai soltar. Mas se ele me segurar para valer, quando eu mexer, ó, ele vai me travar. A não ser que eu use técnica. E aí eu consigo desequilibrar ele. De uma maneira muito simples, eu procuro trazer o cotovelo dele para cima. A hora que o cotovelo dele foi para cima, não tem escolha. Ele vai cair. Vem para cima agora. Pode soltar, pode vir para cima. Pode vir. Na prática do Aikido ele começa a virar um pouco de sumô. Ele é grande, ó, mas eu tenho equilíbrio, e ele não. Então a ideia do Aikido é que você não precisa se preocupar. Se a pessoa te atacar, ela por definição saiu do ponto de equilíbrio dela. Se ela saiu do ponto de equilíbrio dela, você pode mover essa energia para outro lado. Isso que é Aikido. Aikido não é a busca pelo conflito. O Aikido não se preocupa com o conflito. O Aikido só apenas direciona se há algum conflito quando há conflito. Não é que o mundo todo, o tempo todo é conflituoso. Mas se ele vier para cima de você, não tem problema. É só você desequilibrar a pessoa, porque ela já saiu da harmonia dela para poder te atacar. Beleza? Então, basicamente, isso é uma demonstração assim de uns 15, 20 minutos do que seria uma aula de 1 hora de Aikido, onde tem tanto uma parte de alongamento, uma parte de aquecimento, uma parte mais de atividade cardiovascular. No final a gente sempre faz um alongamento. Faz o colchãozinho. Oi? Faz o colchãozinho. O colchãozinho. Agora eu vou colchãozinho. Então eu vou mostrar esse colchãozinho agora com os dois. Maria, por favor. Esse colchãozinho é para a pessoa relaxar as costas. Você passa a bacia da pessoa e suspende. Isso dá um relaxamento bem bom para a pessoa, independente da altura dela. Você consegue carregar uma pessoa que seja mais pesada, maior que você. Você pode carregar que nem um saco de arroz. Então essa é uma forma de, no final do treino, a gente compensar o esforço que a gente fez na nossa lombar. Bom, então, o Aikido, ele tem uma certa vantagem, que nos primeiros 5 a 10 anos, ele não funciona. Não funciona em absoluto. Se você quiser lutar com alguém,
aprendendo, usando o que você aprendeu na academia, provavelmente você vai ser espancado. Porque a prática dele envolve um desenvolvimento tão refinado de coordenação corporal que leva muito tempo até ele se transformar numa capacidade marcial significativa. Aí ele fica bem perigoso, mas nesse momento, nesse tempo, já deu tempo da cabeça da pessoa ficar bem cuidada. Então, a chance de uma pessoa virar um bad boy de Aikido é muito baixa. Demora muito até aquilo dali funcionar. Então, o Aikido ele é muito bom para as pessoas que têm uma vontade de sair por aí lutando. Porque ele permite que você eduque a tua cabeça antes de educar teu corpo. E aí, quando o teu corpo precisar estar educado, por exemplo, teve uma vez que eu fui assaltado, o cara me apontou uma arma. Eu falei, cara, você pode levar o que você quiser. Porque já havia tanta prática dentro de mim, de saber que não era importante lutar, o importante era ali estar vivo, que eu não precisava mais justificar a minha qualquer coisa brigando com aquela outra pessoa. Então esse é um aspecto que eu vejo muito bom da cultura do Aikido na nossa sociedade, que normalmente privilegia um resultado rápido e um resultado lesivo. Tá? Então, meu primo agora, de 14 anos, começou a praticar também, mais ou menos com a mesma idade que eu comecei a praticar. O Aikido ele pode ser praticado já desde jovem, e ele se transforma, pelo menos no meu caso, ele me trouxe uma capacidade tão boa de estar bem comigo mesmo em situações de conflito, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que eu vejo de efeito do Aikido na minha vida. Eu costumo dizer que o Aikido ele é legal porque a parte mais bonita dele está fora do tatame, está fora do dojo. E a parte dentro do dojo já é muito legal. É muito legal. Então, se vocês quiserem assistir o treino, tem sempre terça e quinta, aqui no Código Velho, tem vários lugares. Procure um lugar que seja relativamente perto da sua casa, que você possa conversar com o mestre que dá aula lá, porque é uma arte muito, muito bonita. Ela envolve paz, ela envolve movimento do corpo, ela envolve a noção de entendimento entre pessoas. Isso tudo de uma forma que você ainda está cuidando da sua saúde. Tá bom? Então é isso. Agradecer ao Rodrigo e à Maria que gentilmente atenderam esse convite. E eu espero que em breve, em algum momento, a gente possa fazer demonstração de Aikido em um tatame que dê para rolar. Mas por hoje tá bom. Foi ótimo. Muito obrigado. Muito bom. Nona não tem. Segunda fala de novo para fazer. Uma coisa seria bom.